Boa noite a todos. Estamos com mais uma palestra do nosso ciclo da quarentena ambiental. Eu sou a Gabriele, aluna da gestão ambiental, e hoje a gente vai ter uma palestra com o professor Dr. Yuri, Frederico Yuri, sobre drenagem sustentável de áreas urbanas e revitalização de rios. O Dr. Frederico é bacharel em engenharia mecânica, mestre em engenharia hidráulica e saneamento e doutor em engenharia ambiental. Ele atua no ensino de graduação e pós-graduação em projetos de extensão universitária e desenvolve pesquisas científicas nas áreas de gestão ambiental, gestão de bacias hidrográficas, gestão de água, conservação da água, sustentabilidade, indicadores, percepção, sensibilização e comunicação ambiental. Lembrando que a gente vai soltar o formulário de presença no final da palestra para preenchimento. Só recebe o certificado quem preencher as respostas. Não adianta colocar apenas uma letra lá, tem que fazer todo o formulário. As perguntas serão feitas no final para o professor. Boa noite, Yuri. Obrigada por estar aqui hoje. Boa noite, Gabi. Obrigado pela apresentação. Eu quero primeiramente agradecer a todos aí pelo convite, né, de estar podendo falar um pouquinho das nossas experiências a respeito desses dois assuntos que a gente acabou unindo para conversar de uma vez só, que é a drenagem sustentável e revitalização de rios urbanos. Obrigado pelo convite. Bom, podemos iniciar, então? A gente já começa já, Gabi? Pode sim. Pode ser? Então tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e pelo interesse, né, nesses dois temas que a gente está abordando hoje, drenagem sustentável e revitalização dos rios urbanos. A ideia é que a gente trabalhe um pouquinho de alguns conceitos e também algumas experiências e alguns casos. Conforme a Gabi falou, né, eu estou hoje no Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos e eu atuo especificamente num curso de bacharelado, de graduação, que se chama Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental, e também atuo no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, tanto no mestrado como no doutorado. E como grupo de pesquisa, a gente tem o grupo de pesquisa que chama Sustenta, que é o Sustentabilidade e Gestão Ambiental, que também está sediado no nosso departamento aqui na Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Bom, eu inicio então essa nossa conversa começando com algumas questões motivadoras, tá? Que são essas aqui. Por que fazer a revitalização de rios? O que é a drenagem sustentável? Quais são os princípios que estão envolvidos tanto na revitalização como na drenagem sustentável? E quais casos, né, e técnicas existem? Então, são através dessas questões motivadoras que eu preparei, né, para conversar com vocês nessa hora a respeito desses assuntos. Então, a gente pode começar olhando uma situação ideal, que é o rio nas suas condições naturais. O rio, quando está em condições naturais, ainda sem qualquer interferência direta, né, do homem, a gente percebe que existem uma série de funções, né, e de acontecimentos dinâmicos e, ao mesmo tempo, em equilíbrio, em função aí das suas interações com as condições naturais. A gente tem a influência da vegetação, né, incluindo a mata ciliar, a gente tem o ciclo natural da água e também, especificamente, as interações entre o próprio rio e o aquífero. Nós temos as interações entre os compartimentos, né, que é o solo, a água, a atmosfera, ou seja, o rio, ele tem essas interações entre todos esses compartimentos, inclusive até a atmosfera, né, e inclusive também a biota, a fauna e a flora. A gente tem um fluxo hidrodinâmico, de certa forma, estável. Obviamente, tem suas variações de vazões ao longo da sazonalidade, mas esse fluxo hidrodinâmico, de certa forma, tem uma certa estabilidade e uma certa recorrência em função das variações de vazões, de uma forma equilibrada.
A gente também tem um equilíbrio dinâmico dos próprios ciclos biogeoquímicos, né, que são os ciclos que, de certa forma, se integram com a água, né, em relação aí às suas dinâmicas de controle, né, e também de envolvimento aí entre as questões biológicas, né, e geoquímicas. A gente também tem uma retenção natural da água nessas condições do rio em condições naturais. Porque a água, na verdade, ela não está somente onde o rio percorre, no seu vale, né, no seu leito. A água está presente em vários outros compartimentos, que podem ser o próprio solo, quando está úmido, né, ou a própria vegetação, né, e também até nas próprias curvas, né, nos meandros desses rios. A gente também tem, pelo processo natural, a manutenção e a renovação da própria qualidade da água. E essa renovação, ela é dinâmica, constante. E por isso que, de certa forma, há uma autodepuração, e por isso que a qualidade da água, de certa forma, ela é sempre mantida naturalmente. E para finalizar, a gente tem todas as funções ecológicas e sistemas e as suas interações com todos os ciclos, de certa forma, seja ecológicos ou biológicos, e que a gente observa, né, em umas condições naturais, essas funções ecológicas e sistemas de forma equilibrada. Bom, mas isso, obviamente, em condições puramente naturais, tá? Obviamente que essas condições puramente naturais, elas, de certa forma, elas são impactadas, né, pelas influências da ocupação e da atividade humana. E, claro, quando isso acontece, né, esse cenário, essa condição natural, ela é modificada, todas essas funções e todas essas relações que a gente estava comentando agora, elas deixam de existir. Tá? Bom, e aí então é a partir disso, né, que a gente tem as interferências dos corpos d'água, em corpos d'água. A gente tem uma série de interferências que eu vou apresentar rapidamente agora para a gente entender o porquê que acontece, né, uma série de efeitos nos corpos d'água ao longo das atuações, obviamente, influência humana. A gente tem a eliminação da vegetação, incluindo a mata ciliar, e esse efeito, de certa forma, influencia e começa a acontecer a erosão das margens, dos córregos, dos rios, dos corpos d'água. A erosão, por sua vez, acaba fazendo assoreamento a jusante no próprio rio, no próprio leito do rio, a jusante. E, além disso, né, de tudo isso, o homem também faz a sua ocupação pela urbanização, principalmente, às vezes, às margens dos rios. Tá? Vocês estão vendo que essas interferências aí, elas têm efeitos, de certa forma, em cascata, tá? E que, de certa forma, podem ser até sinérgicas e, às vezes, cumulativas. Bom, continuando aqui, ó, quando a gente vê a questão da ocupação, e a ocupação marginal, a gente sabe que acontece muito nas principais cidades, a gente tem observado isso porque realmente é onde tem mais facilidade de acesso à água, mas a gente não sabe que o rio, na verdade, ele tem uma planície que a gente chama de uma planície de inundação, que é exatamente o vale por onde o rio passa. E esse vale por onde o rio passa pode ter cheias naturais. E essas cheias naturais, vocês estão vendo aqui pelos gráficos do hidrograma, que a gente chama, que é a medição da vazão do rio ao longo do tempo, existem naturalmente as cheias, né, de grande porte, de grande vazão de água, e que, de certa forma, acabam cobrindo todo esse leito que a gente chama de planície de inundação natural. E claro que quando a gente ocupa essas margens, acontecem as enchentes pela própria natureza, né, da dinâmica, da hidrodinâmica do próprio rio. Vocês estão vendo aqui nessas imagens, né, animadas, que o rio ele tem a sua dinâmica natural modificando e alterando aí por onde passa pela sua própria planície de inundação. O rio ele nunca é estável do ponto de vista por onde ele passa. Né? Ao longo do tempo, ele vai realmente ocupando espaços, né, ao longo da sua planície de inundação. Isso vai variando conforme o tempo. Vocês podem até observar aqui, olha, nessa foto, né, tem até uma ponte aqui, ó, que inicialmente ela foi construída exatamente onde o rio passava, né, e pela própria dinâmica, né, hidrodinâmica do rio, esse rio se deslocou aqui mais para o lado, obviamente inutilizando a função da ponte. Muito bem. A gente, além da ocupação marginal, a gente também tem o quê?
outra interferência, que é a impermeabilização do solo. Quando a gente constrói cidade, quando a gente ocupa, né, o solo e começa a expansão urbana, a gente inevitavelmente faz a impermeabilização, construindo aí os arruamentos, né, os sistemas aí de logística, de transporte, e sempre de uma forma de impermeabilização do solo, seja pelas ruas, seja pelas calçadas, ou até mesmo nas próprias residências. E isso, né, ocorre de uma forma que é outro impacto, ou seja, é outra interferência que a gente acaba observando no ciclo natural da água, tá? Então, aquela água que, a princípio, numa situação natural, ia, né, de certa forma, precipitar pela chuva, uma parte, só uma parcela pequena, ia escoar superficialmente, uma outra parte e conseguir se infiltrar, tá? Numa situação onde a gente tem permeabilização do solo, né, quase a metade dessa água que iria infiltrar aí acaba também fazendo escoamento superficial. E isso gera essa curva, que é o hidrograma, que é onde a gente acaba vendo um aumento da vazão, né, num pico de muita quantidade de água em pouco período de tempo, acontecendo lá no Vale do Rio, que é exatamente onde a água, na bacia hidrográfica, recebe pelo seu escoamento superficial ao longo de toda a calha da bacia hidrográfica. Isso causa, obviamente, problemas, principalmente aí verificadas ali pelas enchentes. Bom, além dessa interferência da permeabilização do solo, o que a gente faz? A gente faz canalização e retificação dos rios. Isso é uma prática constante em várias cidades, né, e que, de certa forma, é recorrente para tentar, de certa forma, eliminar, entre aspas, os problemas aí relacionados a enchentes ou excesso de vazão de água, né? Principalmente quando ocorrem as chuvas torrenciais, né? As chuvas mais, de certa forma, com precipitação e intensidade de chuva alto. Bom, mas isso também, na verdade, do ponto de vista natural, né? Toda essa quantidade de água, ela era amortecida, porque olha só, quando a gente tem uma quantidade de água que é no mesmo período de tempo, quando o rio, de certa forma, tem seus meandros, suas curvas, né, naturalmente, essa quantidade de água, né, pelo tempo, ela vai sendo dissipada e, obviamente, a vazão aqui, olha, não atinge exatamente esse pico nesse período de tempo. Aqui, né, aqui embaixo, aqui, ó, vocês estão vendo o rio totalmente retificado, então, na verdade, a retificação do rio somente transporta, né, essa energia cinética para um outro ponto mais ajusante, e não dissipa essa energia da própria vazão, né, acumulada aí de água. Bom, vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma figura, né, na verdade, é uma foto que está mostrando exatamente aqui em São Carlos, no córrego que chama Córrego do Gregório, que vou mostrar rapidamente mais à frente aí algumas situações que aconteceram nele. Aqui exatamente é uma retificação de rio, com uma canalização, e vocês estão vendo aí o volume de água, né, de certa forma, que percorre, né, ao longo dessa retificação e canalização do rio. E isso, obviamente, tem um reflexo muito grande, principalmente a jusante, porque toda essa água, de certa forma, está correndo livremente por esse canal. Tá? Bom, aqui vocês estão vendo também uma outra situação, que além da gente retificar, a gente acaba precisando ampliar o canal ou fazendo a cobertura desse canal. E aí vocês estão vendo uma situação, né, de uma cidade, na verdade, aí em São Paulo, tá, fazendo a cobertura aí do seu rio e tampando esse rio. Tá? Bom, quando a gente faz isso, né, todas essas canalizações, ou senão aí, tampando o rio, a gente elimina as interações do próprio rio com o seu aquífero freático, que é o aquífero, né, freático que, de certa forma, alimenta, né, o próprio rio durante as épocas aí ao longo do ano. Tá? E por isso que existe uma interação muito grande entre o aquífero freático, né, o escoamento de base, e o próprio rio. E com essa intervenção de canalização, né, e retificação, etc., a gente elimina essas interações. Bom, além disso, outras interferências em corpo d'água também a gente acaba fazendo isso nas cidades. A gente despeja efluente líquido, o esgoto doméstico, né, o esgoto efluente industrial,
A gente acaba também depositando resíduos sólidos no próprio rio. A gente também acaba contaminando e poluindo as águas pluviais, que de certa forma também acabam, né, diretamente levando esses contaminantes e essas poluições para o próprio rio, pela drenagem, né, de águas pluviais. E aí, com isso, a gente realmente elimina os sistemas naturais, conforme eu já tinha mostrado anteriormente. Então, são essas condições, né, que a gente observa serem recorrentes aí em muitos dos nossos rios, principalmente nos nossos rios urbanos. Tem outras interferências no corpo d'água, é só para, de certa forma, citar. A gente tem essa retirada excessiva de água, a irrigação, né, o processo do uso de fertilizantes e agrotóxicos, de certa forma, também poluem, né, de uma forma difusa as águas e também vão chegar aí nos córregos e nos rios. Existe a contaminação dos próprios aquíferos, a questão dos contaminantes emergentes, né, que a gente hoje consome muitos medicamentos, muitos produtos químicos no nosso dia a dia, e esses produtos químicos, pelo esgoto, chegam também diretamente ao rio, mesmo havendo tratamento aí do esgoto. A gente também tem outras, né, atividades que, de certa forma, interferem nos corpos d'água, por exemplo, a aquicultura, a carcinocultura, a mineração, né, os próprios rejeitos, né, de mineração. A gente tem vários exemplos aí, né, não positivos, né, até negativos, do rompimento de barragens de mineração, conforme vocês já sabem. Tem a questão das transposições de rios, os represamentos para fazer hidrelétricas e as próprias hidrovias. Todos isso são interferências no corpo d'água. Tá? E aí, todas essas interferências, se a gente analisar, criam essas condições aí de um rio, entre aspas, morto. Entre aspas, morto porque realmente, né, o rio está continuando aí a sua trajetória, né, tem sua vazão, tem seu caminho, né, ao longo do seu leito, mas, de certa forma, ele não tem nenhuma das condições anteriormente naturais, como a gente tinha comentado logo no início, quando eu comecei a conversar com vocês. Tá? Então, o que, que acontece? Nós estamos aí com uma situação, de certa forma, de um rio que não tem nenhuma característica do ponto de vista natural. E a gente enxerga ele realmente como um canal, né, que tem que levar essas águas, de certa forma, poluídas, né, e não desejáveis para frente. Mas o rio, ele possui vida, gente. Vocês percebem que o rio, na verdade, tem uma hidrodinâmica do ponto de vista da sua própria vazão, mas também tem uma relação com relação à qualidade com os outros compartimentos, e isso cria muitas vidas. Né? E a gente pode dizer que o rio é vivo. A própria, né, Raíssa Cavalcante, né, tem um livrinho da Raíssa Cavalcante que chama Mitos da Água. Esse livrinho aí, ele mostra, né, ela mostra aí várias questões relacionadas a imagens da alma, né, no caminho evolutivo, pensando aí nas águas, mas ela faz essa citação desse parágrafo que a gente pode pensar o rio como um sangue, né, que nutre a terra, tá? E aí ela diz que o seguinte, que o rio é responsável pela própria fertilidade do solo, né, e pela vitalidade da terra. E ela faz até uma analogia que o rio, né, percorrendo o solo, fazendo toda essa função de nutrir, né, a terra, a gente também pode pensar nessa questão da vitalidade da nossa própria consciência. É uma reflexão que a gente faz da nossa própria consciência, porque, na verdade, a condição que existe no rio, né, que é esse sangue da terra, é exatamente aquilo que a gente está fazendo nas nossas vidas e onde a gente está morando. Por isso, a gente percebe que tem uma certa ausência de valorização dos rios. Né? A gente tem tratado o rio aí como um mero local de despejo dos nossos resíduos, seja eles os resíduos de esgoto ou mesmo de efluentes industriais, ou mesmo da drenagem, né, que acaba lavando, né, as superfícies e levando para os rios, e até dos resíduos sólidos. Então, essa ausência de valorização, eu acredito, é porque também a gente tem muito distanciamento, nós, né, como pessoas, dos rios, moradores aí com relação aos rios. E a gente precisa ampliar essa visão em relação com os rios. Então, a partir desse momento que a gente viu tudo isso, tá, eu tenho aqui que fazer algumas perguntas, até para ver como é que vocês têm as relações com rios. Primeiro, eu faço essa pergunta.
Vocês sabem qual é o nome do córrego do rio mais próximo da sua residência? Você sabe em qual bacia hidrográfica você reside? Eu sei que muita gente pode não saber disso, mas é natural, porque a gente não tem, na verdade, esta relação com os rios mais próximos da onde a gente mora, ou com os rios mais próximos da onde a gente, de certa forma, tem o nosso cotidiano do dia a dia. Por isso, né, que eu acho que a gente tem que, de certa forma, tentar fazer essa aproximação das pessoas com os rios e com a água. Porque é pelos rios que a gente enxerga o que a gente está fazendo com a nossa bacia hidrográfica e nossas atitudes e comportamentos na bacia hidrográfica. Por isso que toda essa possibilidade de aproximação das pessoas com os rios e com a água é que pode levar a uma valorização dos rios, ter a oportunidade de ter essas relações próximas com a água e, de certa forma, ter o cuidado com a própria bacia hidrográfica onde a gente está. Bom, eu vou relatar aqui um caso, né, na própria cidade onde a gente está, né, que é São Carlos, que é o Córrego do Gregório. Né? Para quem é de fora, a gente está bem no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Bem no centro aqui do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. A cidade de São Carlos, né, tem um município que é um município que tem uma parte aí, né, um grande município, mas aqui a parte da cidade está numa bacia que chama Monjolinho, tá? E dentro dessa bacia do Monjolinho existe a subbacia do Córrego do Gregório, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, né, delimitada em amarelo. Nesta outra figura, vocês estão vendo exatamente a bacia do Córrego do Gregório, tá? Delimitada pela linha vermelha, né? E os seus rios, né? Sua rede de drenagem em azul. Mas olha só que interessante, se vocês olharem, né, a linha azul aqui, ó, é o rio principal e os seus afluentes, e tem uma coisa que chama muita atenção da gente ao olhar essa hidrografia nessa bacia hidrográfica. Tá? O rio nasce aqui, suas nascentes estão aqui, percorrem, vem aqui no fundo de vale e chega aqui no exutório da bacia. Tá? Mas olha só, vocês não estão achando estranho nessa rede de drenagem? A estranheza está exatamente nessa pergunta aqui. Ó. Cadê os afluentes da margem esquerda do Gregório? Cadê os riozinhos aqui, ó, que alimentam essa parte aqui? Né? Que, de certa forma, drenam essa parte da bacia aqui. Existem esses rios? Sim, existem. Isso aqui é um trabalho feito com os alunos da graduação de Gestão e Análise Ambiental, da UFSCar, e eles mostraram que esses rios têm nomes e a gente até endereçou esses rios, né, baseado aí com os moradores específicos de cada bacia. Aquele rio que a gente acha que deveria existir, chama Córrego do Simeão. Tá? Tem outros córregos aqui também que, de certa forma, foram, soterrados, ou seja, estão escondidos. Tá? E uma pesquisa que feita pela Cecília Conte, tá? Que orientei a respeito da avaliação da dinâmica dessa substituição de nascentes, ela identificou que existem várias outras nascentes que, de certa forma, vocês estão vendo os pontinhos amarelos aqui, ó, então todas nascentes que existem em duas bacias, essa aqui, que é do Gregório, e essa aqui do Tijuco Preto. Todas essas nascentes realmente existem. E a gente foi verificar, e até, né, do ponto de vista do campo, que elas não estão ainda, até, de certa forma, colocadas no mapa, né, no seu hidrograma. Tá? E esse rio também existe, e ele está por baixo aí, né, de todas as edificações que foram construídas por cima dele. Bom, aonde estão esses rios? Estão nas galerias de água pluvial, estão em alguns drenos que levam também para as galerias de águas pluviais, estão nas próprias calçadas, nas próprias ruas, que constantemente, né, vertem água a partir das suas nascentes, e isso acontecendo, obviamente, em épocas de estiagem, né, que a gente tomou todo um cuidado no procedimento metodológico. Tá? Aqui vocês estão vendo algumas outras fotos, né, do próprio rio, do Gregório, do Córrego do Gregório, do que vem acontecendo com ele, né? Essa questão aí de instabilidade das margens, né? Tentativa de contenção através de jogar aí, resíduos de construção civil, mas isso tem sido certamente problemático. E aqui eu estou mostrando o histórico de 2008, 10 anos, até 2018, né?
as modificações aí desse córrego e também, né, a adoção aí da abordagem de uma retificação, canalização desse córrego, tá? Mas isso, né, de certa forma, tem produzido constantemente, a tentativa realmente é de solucionar os problemas de enchente, vocês estão vendo aí a enchente de 2011, né, em São Carlos, mas de certa forma isso vem sendo recorrente, né? Aí até 2018 teve uma outra enchente aí com uma série de danos, prejuízos, inclusive financeiros, né, porque realmente, de certa forma, inundou, né, o comércio, né, do centro da cidade, com prejuízos inestimáveis aí, do ponto de vista financeiro. Mas isso não acontece só agora, né, gente? Isso acontece aí, olha, desde 1975, são essas fotos aí, né, mostrando aí que essas cheias, elas são recorrentes. Bom, e aí vem uma pergunta, né? Aliás, duas, que a gente pode, né, uma questão que, na verdade, gera duas perguntas aí. O que deveria ter sido feito? Isso aí, nessa pergunta que deveria ter sido feito, ficou para o passado. A gente não consegue falar deveria ter sido feito, né, que deveria ter sido feito e tentar, de certa forma, contornar. O importante é o que fazer a partir de agora. O que pode ser feito. Então, a partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas iniciativas possíveis, né, sob o meu ponto de vista, que podem ser realizadas, tá? Primeiro, a revitalização de rios. Podemos pensar em revitalização de rios? Podemos. Vou mostrar alguns casos para vocês e usar algumas técnicas, inclusive de bioengenharia. É possível pensar aí num saneamento um pouco mais adequado, um pouco mais de forma sustentável, principalmente para a drenagem sustentável? E também pensar num planejamento e gestão da bacia hidrográfica. Então, vamos passar por cada uma dessas iniciativas possíveis. Vou começar pela primeira fazendo um outro relato de caso aí, tomando como exemplo agora um córrego que se chama Tijuco Preto. Tá? Esse córrego do Tijuco Preto também é na cidade de São Carlos. Na verdade, ele é, na verdade, adjacente à bacia do Gregório. Tá? Na verdade, é uma bacia bem pequena. Vocês podem ver até aqui, ó, o rio, aqui, ó, é um rio pequeno, né? E ele justamente também, ele vai justamente aí drenar uma parte da cidade, uma parte urbanizada da cidade. E o que aconteceu nele? A mesma situação que aconteceu no Gregório, né? Houve aí uma perda da sua condição natural, obras, né? Inclusive até, de certa forma, tubulação e, em certos momentos, aí, em alguns trechos, ele foi, né, realmente coberto, tá? Ou seja, o rio também foi coberto totalmente. Vocês estão vendo algumas fotos aí de 2003, umas situações, e ela é muito similar a muitos outros rios, inclusive aqueles que vocês conhecem até perto da casa de vocês, né? Então, ele é um bom exemplo ilustrativo disso. Mas olha só que interessante, tá? A partir de 2003, esse rio, né, que já era, de certa forma, coberto, né, canalizado e coberto, houve um projeto, uma iniciativa que se chamou ProTijuco, e que o pessoal, uma equipe aí, né, principalmente de estudiosos, pesquisadores, né, e professores da Universidade de São Paulo, eles fizeram um projeto para, de certa forma, revitalizar ou renaturalizar, é a palavra que eles usaram, né, um trecho desse córrego do Tijuco. Ou seja, o trecho que está aqui tamponado, ou seja, fechado, coberto, fizeram um projeto de revitalização, né, de renaturalização. E aí pode, né, para esses tipos de renaturalização, revitalização, a gente pode usar várias técnicas de bioengenharia, que vem lá da bioengenharia de solos. Vocês estão vendo agora aqui, ó, né, uma sequência aí, né, de etapas de construção, né, dessas técnicas, né, que chama, essa aqui é o Grib Wall, tá? Em que usa até materiais, de certa forma, sustentáveis, de certa forma, aí, né, que não agridem tanto, que, de certa forma, vai incorporar nos próprios processos, né, evolutivos aí, da recuperação natural do rio, né? E essas outras técnicas aqui são super fáceis, né, de certa forma, de ser aplicadas, mas, obviamente, precisa de umas técnicas de construção, tá? E é isso que aconteceu aí no córrego do Tijuco Preto. Vocês estão vendo aqui as obras de construção aí, né, da parte de renaturalização, conforme eles deram esse nome. E aí, essa foto aqui é em 2018, tá? Desse trecho exatamente aí do rio que foi revitalizado aí mais de 13 anos depois.
Bom, aqui vocês estão vendo exatamente onde ele era fechado, o rio, e agora como ele é aqui, né, tendo até uma possibilidade aí de certo uso para lazer. Bom, e aí vamos para alguns outros casos de revitalização de rios no mundo, tá? Tem outras, na verdade, tem outras iniciativas e experiências muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui também. Aqui vocês estão vendo, Shancheon é um rio, né, Shancheon, que fica em Seul, na cidade de Seul, lá na Coreia do Sul. Tá? Ele, na verdade, se for pensar, ele é um exemplo aí de revitalização, né, ou de restauração de rio, que, de certa forma, tem sido bastante divulgado no mundo. Tá? Vocês vão ver aqui essa foto, olha, né? Mostra exatamente o mesmo trecho de rio, antes e depois, tá? Em 2002 e atualmente, como é que ele está hoje. E aqui, olha, né, o Shanxion, numa série histórica um pouco mais atrás, né, no início do século XX, né, depois aí nos anos 2000, e agora como ele está hoje. Olha, vocês percebam que eles até propositalmente mantiveram aqui as estruturas da via, né, elevada que existia por cima do rio, né, e que realmente eles, de certa forma, retiraram todas essas construções para valorizar o rio e, de certa forma, trazer um espaço público para as pessoas terem mais contato com o rio e com a água. Tá? Vocês estão vendo aqui, né, uma foto em que as pessoas, na verdade, utilizam agora, né, o rio e as suas águas para ter esse contato próximo e que, para mim, né, de certa forma, é um exemplo, porque exatamente é através da água que, para mim, é um indicador de qualidade da forma como a gente está vivendo na bacia hidrográfica. Né? Se a gente vê a água limpa do jeito que está aqui agora, é um indicador de que a gente está cuidando bem do ambiente onde nós estamos morando, onde nós estamos na bacia hidrográfica. Bom, tem outros casos aí de revitalização, vou mostrar somente algumas fotos rapidamente, aí mostrando o antes e o depois aqui de outras, né, situações ao longo do mundo. E para fazer isso, gente, na verdade, não é. Tem toda uma técnica, né? Eles aplicaram várias técnicas do ponto de vista aí, olhando as questões hidrodinâmicas, olhando as questões também ecológicas, de sucessões ecológicas, que tem todo um trabalho, de certa forma, científico por trás, tá? Aqui vocês estão vendo também no Japão algumas outras, né, alguns outros rios, tá? E que realmente houve uma transformação bastante grande aí, principalmente com relação à qualidade ambiental ao longo das margens desse rio. E não vamos só dizer a questão ambiental, né? A questão cultural e social, tá? Que o rio traz aí, de certa forma, outras vantagens do ponto de vista de sua revitalização. E também, obviamente, a gente tem aqui, né, todo um estudo, né, de como é que é feito o processo de sucessão aí da própria renaturalização, que de certa forma vai automaticamente, né, ou seja, de forma bastante dinâmica, criando outras possibilidades aí de uma restauração natural, sem a intervenção humana. Aqui também é um outro exemplo, na Inglaterra, né, mostrando aí em 5 anos como que isso, de certa forma, tem uma rapidez bastante grande da sua renaturalização ou revitalização, e isso também para isso também foram aplicados aí alguns conceitos e, na verdade, alguns princípios, né, olhando aí as questões principalmente ecológicas, né, de sombreamento, deposição de ovos, né, de hibernação, de habitats, de insetos, etc. Tem todo um estudo muito bem elaborado, do ponto de vista ecológico, né, para poder viabilizar tanto a questão do ponto de vista da vegetação, como também dos animais, tá, da fauna. E aqui também, obviamente, a parte mais do ponto de vista de emprego, olhando a questão da hidrodinâmica desses rios. Bom, agora vem uma questão. Mas quais que foram esses investimentos e custos para fazer toda essa revitalização? Trouxe aqui dois exemplos, né? Dois exemplos, justamente para ilustrar que esse processo de revitalização não é barato, não. Olha aqui, por exemplo, né? Em Shancheon, esse rio, né, de Seul, né, na Coreia do Sul, custou aí 280 milhões de dólares, né?
fazendo esses 6 quilômetros, quase 6 quilômetros aí, né, de percurso, né, de revitalização. Esse aqui é o riozinho lá da Dinamarca, tem até um nome muito legal aqui, pela nossa tradução da nossa língua portuguesa, né, o Rio Vida, né, ou seja, o Rio Vida, o Rio Vida ganhou vida, né, na Dinamarca. Esse rio aqui, olha, custou aí, né, 1 milhão, quase, né, 1.400.000 euros, né, claro que foi só em um ano, um trecho muito pequeno, mas é uma quantia significativa. Bom, e aí a gente sempre fica, né? Mas valeu a pena, não valeu a pena, né? Como é que fica essa situação? Obviamente, né, essas revitalizações, né, trazem outras funções que não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Então a gente pode falar que os rios e córregos urbanos, ele tem as funções ecológicas deles, mas também tem as suas funções sociais e que aí, ao meu ver, né, na minha opinião, esses investimentos valem muito a pena, tá? Vocês estão vendo aí, né, obviamente, as funções possíveis aí ecológicas e culturais do ponto de vista social também, e a possibilidade de uso, né, desses espaços, desses rios revitalizados aí para a sociedade, pensando aí na qualidade de vida dos moradores de entorno dos próprios rios. E aí, obviamente, a gente pensa aí nesses parques fluviais, né, que tem as funções de convívio, né, de proximidade e relações das pessoas com a água. E eu acho que essa é uma função, de certa forma, motivadora e impulsionadora para que realmente a gente continue pensando nas possibilidades de revitalização mesmo. Vocês têm alguns outros exemplos aqui, né, de parques fluviais, o Chicago Riverwalk, nos Estados Unidos, e que ele transforma esses espaços antes, de certa forma, degradados, né, em locais, obviamente, aí de muito lazer e para propiciar, né, convívio social e, obviamente, melhorar a qualidade de vida dos seus moradores locais. Também temos outro, né, um outro exemplo aqui na América do Sul, na Colômbia, o Parque do Rio Medellín, tá? Inclusive, também tem até um vídeo aí que mostra aí esse parque. Se depois vocês quiserem, a gente deixa aí no chat para vocês acessarem. E também temos aí o exemplo de Singapura, né, que realmente é uma cidade modelo aí do ponto de vista de gestão de água, possibilitando aí vários aspectos do ponto de vista de qualidade sociocultural. Bom, nós estamos falando aí da revitalização de rios, né, de algumas técnicas, mas agora a gente pode passar para o segundo tópico, que é pensar em saneamento. E quando a gente vai falar de saneamento, eu estou pensando mais especificamente da drenagem sustentável, tá? E a drenagem sustentável está relacionada ao saneamento, porque, olha só, tem vínculo com a questão do objetivo 6 do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Né? O objetivo 6 diz que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Ou seja, pensando em saneamento, nós estamos tentando atender também esse objetivo global 6 do desenvolvimento sustentável e pensando dentro do saneamento, vamos falar agora de drenagem urbana sustentável. Olha, na minha opinião, a drenagem urbana que a gente que está exatamente sendo, de certa forma, aí, dissipada, né, e sempre recorrente com os projetos de drenagem, nas cidades, atualmente é equivocado. Por quê? A gente tem sempre, com esses projetos, né, de certa forma, tradicionais, a tendência de fazer com que a água de chuva, ao cair na rua, ao escoar na rua, nas calçadas impermeabilizadas, vão direto para a rede de drenagem, e essa rede de drenagem tenta levar o mais rápido possível, diretamente possível, a um córrego, essas águas da chuva, né, das águas pluviais. E isso aqui, vocês conseguem ver aqui, ó, repercute, né, exatamente naquilo que eu já tinha comentado anteriormente, dos picos de vazão. E são os picos de vazão que causam sérios problemas e estragos do ponto de vista aí nas cidades. Tá? O ideal, obviamente, né, nunca conseguimos mais, é por causa da questão da naturalização aí, da condição natural do rio, mas se a gente conseguir uma condição intermediária, que é essa 3 aqui, fazendo com que as águas pluviais, elas, de certa forma, sejam contidas ali e não levadas diretamente, a gente consegue uma melhoria aí do ponto de vista de drenagem. Por isso que eu acho que o sistema atual está equivocado. Então,
pensamos em drenagem sustentável. Mas o que é a drenagem sustentável? Quais são esses princípios mais importantes para pensar na drenagem sustentável? Eu resumi rapidamente aqui num raciocínio que acho que vai ser bem fácil vocês entenderem. Tá? Primeiro, a gente tem que pensar em soma de ações pontuais para pensar em drenagem sustentável. Vamos pensar em ações pontuais mesmo, localizadas, e essa soma das ações pontuais podem levar a uma diferença nos efeitos gerais. Pessoal, eu fiz até um trocadilho aqui, não sei se vocês perceberam, aí soma, diferença, pontual, geral. E é proposital, porque a gente tem que pensar assim. Essa soma de ações pontuais, né, para fazer diferença nos efeitos gerais, é que levam a gente a olhar a bacia hidrográfica. Por isso que a gente considera que a bacia hidrográfica é realmente um território, um espaço importante para pensar nessas questões, principalmente aí de drenagem sustentável. Por quê? A gente tem que raciocinar nas relações de causas e consequências. Então, cada ação pontual localizada aqui vai fazer grande diferença no efeito geral. Tá? Por isso que essa importância, é importante ter essa visão sistêmica aí da bacia hidrográfica e fazer a gestão pensando na bacia hidrográfica. Bom, vamos para alguns exemplos. Vamos pensar aqui, então, quais são os princípios de drenagem sustentável, que é o armazenamento de águas pluviais, ou seja, a gente tem que pensar, então, como um princípio, tentar armazenar o máximo possível da água pluvial e não deixar a rede de drenagem levar diretamente lá para os rios. E também fomentar, ou seja, incentivar e permitir que aconteça a permeabilidade dessas águas pluviais, favorecendo a infiltração que naturalmente ela existiria nas condições naturais, conforme a gente já conversou. Né? Então, a ideia é exatamente essa. Então, vamos ver quais são as possíveis iniciativas, né, princípios ou técnicas que a gente pode adotar. Vocês estão vendo aqui, olha, que existem, né, na verdade, uma abordagem muito interessante que se chama Low Impact Development, ou seja, desenvolvimento de baixo impacto. Né? Existe uma série de regras e princípios que levam a olhar como que é possível trabalhar, né, no nível de residência, né, no nível de sistema viário e também no nível do ponto de vista de cidades, o desenvolvimento aí de técnicas, né, e abordagens, instalações, etc., para melhorar a questão da drenagem urbana, pluvial. Então, aqui eu começo com alguns exemplos. Eu só vou ilustrar aqui com fotos mesmo, que a ideia aqui não é olhar, obviamente, aí toda a questão de projeto, mas sim de saber que elas existem. E aqui eu vou mostrar várias fotos para ilustrar. Por exemplo, pensando na contenção e armazenamento nos próprios domicílios. Existem já várias iniciativas, inclusive já existe um mercado trabalhando aí a disponibilização, né, desses equipamentos para fazer a reservação, e é baseado nas cisternas que no Nordeste existe. Isso aqui são fotos quando eu fui lá para o interior da Paraíba. Né, eles usam muito as cisternas, claro que por uma condição, obviamente, para a necessidade de ter água. Mas a gente pode fazer isso nas próprias cidades, para os seus outros usos, né, do ponto de vista não tão nobre na residência. Tem a questão no próprio domicílio também das coberturas verdes, que de certa forma retém água, contém água, mantém a evapotranspiração, mantém o solo mais úmido e a gente, de certa forma armazena um pouco da água da água de chuva. Tem o poço de infiltração, que permite a infiltração aos poucos, né, na própria residência. E olhando do ponto de vista mais, né, urbano, a gente tem a possibilidade de usar a pavimentação permeável, que existem vários modelos hoje, né, com uma interação bastante com a questão da vegetação, e a possibilidade aí de umidificação do solo. Existe já o asfalto permeável, o piso drenante, né, na verdade isso aqui foi até concebido, né, nos Estados Unidos, em New Orleans, em função ali daquele problema das cheias, né, em função da cota, né, que eles têm a cidade, e obviamente tem sido aplicado em possibilidades. É claro que ele tem uma resistência aí não tão forte, né, etc. Tem problema de comutação, né, de entupimento, que tem que fazer uma manutenção geral, tem um custo maior, obviamente, mas é possível.
Também tem as faixas verdes, né, que são não impermeabilizadas. Vocês veem aí alguns projetos, né, da possibilidade de fazer isso nos próprios passeios, nas calçadas, né, e viabilizando, inclusive, até um aspecto paisagístico, né, e de contenção das próprias águas de enxurradas, que, de certa forma, irrigam, né, todas essas faixas verdes, e, de certa forma, até faz uma certa depuração das águas pluviais que, de certa forma, estão poluídas, né, ao lavar as superfícies, né, do solo, do chão, das ruas e das calçadas. Temos as trincheiras de infiltração, ou trincheira de percolação, também que possibilitam também a retenção, né, dessas águas. A vala de infiltração, que aí, de certa forma, possibilitam aí também fazer uma infiltração, né, também além de retenção da água de chuva. Esse é o plano de infiltração, né, são algumas figuras aí das possibilidades de aplicação. A gente tem também, inclusive, um plano de infiltração como um projeto, né, que foi elaborado aí pelo Grupo de Pesquisa em Sistemas Hídricos Urbanos, o GEHIDRO, do Departamento de Engenharia Civil, e eles instalaram, né, um plano de infiltração na própria universidade, aí, que é justamente aí para ter uma visão de como é que ela funciona. Temos os jardins filtrantes, temos aí o reservatório de retenção, ou seja, é como se fosse um lago permanente aí de água, né, que permite aí também o acúmulo da água de chuva, né, de certa forma, um amortecimento dessa água de chuva. E também os reservatórios de detenção, né, que a gente tem aí quando acontece a grande chuva, né, e picos de chuva, e a gente usa, né, tem os múltiplos usos desses bacias, né, esses reservatórios de detenção, que, de certa forma, quando não tem chuva, obviamente pode ser usado como lazer. Tá? Então, tem vários exemplos aí utilizando os reservatórios de detenção com espaços aí de convívio social e utilidade além da detenção. Bom, e tem outras tecnologias, tá? Também tem tecnologias que, de certa forma, aí, né, são empregadas até do ponto de vista paisagístico, né, de uma questão um pouco mais elaborada, de inovação, e que são muito bem-vindas e interessantes. Tudo para, de certa forma, armazenar e não levar essas águas pluviais diretamente aos córregos, como acontece hoje na drenagem convencional. Tem até os rios com calhas variáveis, né? São projetos aí de certa forma, intervenções no corpo d'água, no próprio leito do corpo d'água, que permite esse armazenamento aí pela própria condução do rio quando tem chuvas mais intensas. Bom, a gente viu, de certa forma, pessoal, até agora, uma série, né, de iniciativas e práticas, né, possíveis de serem realizadas aí para detenção, retenção, infiltração, tá? E faltou mais uma. Eu acho que a gente pode, só para finalizar, fazer uma citação que é importante fazer quando a gente pensa, né, também olhando essa bacia hidrográfica. Tá? A gente tem que fazer também planejamento de gestão olhando dessa forma sistêmica. Por isso que ela remete à necessidade de termos políticas públicas, de termos ações e também inovações. E eu vou citar aqui como exemplo, antes de citar o exemplo, eu vou mostrar um pouquinho como é que pode ser feita, né, essa gestão e planejamento aí dessas ações no âmbito da bacia hidrográfica. Bom, a gente tem vários desafios atuais e necessidades. Tá? Eu vou somente citar alguns deles. A gente tem que elaborar mesmo políticas públicas pensando nessas possibilidades, né, de intervenção, pensando na revitalização de rios ou mesmo na drenagem sustentável. Mas a gente não pode só falar que dependemos dessas políticas públicas. Existem também, e acho que é muito incentivado, que deva ser incentivado, iniciativas individuais, né? Cada um fazendo sua parte. Aquilo que eu comentei lá quando a gente mostrou essa questão do raciocínio aí. Né? A soma das ações pontuais, elas fazem, de certa forma, diferenças mesmo. Então, por isso que as iniciativas individuais, elas também são bem-vindas e a gente deve incentivar. A gente também deve promover ações conjuntas, né? Até ações induzidas, que até a própria política pública pode, de certa forma, induzir essas ações. Precisamos ter incentivos do ponto de vista até de investimentos,
seja eles individuais, conjuntas. A gente precisa melhorar mesmo a questão tecnológica, né, de viabilizar e ter um acesso maior dessas tecnologias com custos menores. Também é importante a educação ambiental. Né? Eu acho relevante pensar na educação ambiental, na gestão de bacia hidrográfica, porque é que ela promove essa reflexão, né, que a gente está trazendo de certa forma aqui, né, nesse nosso encontro, para poder pensar formas melhores, né, de comportamento e atitudes na nossa bacia hidrográfica. E, obviamente, precisamos de mais atitudes e engajamento, com essas novas visões aí, principalmente relacionadas à questão da valorização e respeito que a gente deve ter com os nossos rios. Sejam não só os rios urbanos, mas quaisquer rios que a gente tem. Nós precisamos olhar os rios de outra forma. Essas novas visões são importantes. Uma questão aí do ponto de vista não só ambiental, mas também sociocultural. Aqui eu estou ilustrando como exemplo uma iniciativa feita, né, do ponto de vista dessa questão aí de políticas públicas, de iniciativas, né, de ações induzidas, feita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Tá? O comitê, desde o ano passado, né, ele vem trabalhando aí com essa visão de que é possível, sim, incentivar e fazer diferença do ponto de vista de certas atuações no próprio âmbito da UBRE 13, né, que é o Tietê-Jacaré, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 13. Tá? Foi elaborado esse termo de referência que se chamou Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Cursos d'Água para a UBRE 13. Né? Ou seja, o comitê está, de certa forma, induzindo e favorecendo, né, iniciativas que, de certa forma, vão ser empregadas aí até como um projeto piloto e, de certa forma, servir como exemplo para que as pessoas, né, na verdade, aí outras iniciativas possam ocorrer a partir delas ao longo de toda a bacia. Tá? Então, a gestão e planejamento de bacias, ela permite essa visão, né? Permite essa adoção como forma de ação induzida e que realmente, de certa forma, contempla aqueles princípios que a gente tinha comentado anteriormente. Tá? Bom, e para finalizar, esse aqui é um evento, né? Na verdade, a quarentena ou antena ambiental é um evento planejado pela comissão da própria organização da Jornada de Gestão e Análise Ambiental, que vai comemorar os 25 anos do Comitê de Bacia Hidrográfica, tá? Ela vai acontecer em novembro, vocês já devem estar bem atentos aí com a questão da programação, e especificamente recentemente aí, né, estou somente divulgando que houve a prorrogação do prazo para a submissão de trabalhos, ele vai até agora, no final do próximo mês, 30 de agosto, então os trabalhos são super bem-vindos, independentemente se ele é trabalho científico, mas também a gente está recebendo, né, e até valorizando os trabalhos de ações, projetos, né, de certa forma técnicos e de ações concretizadas ou também em andamento que acontece nas bacias hidrográficas. Tá? Então, são super bem-vindos as submissões desses trabalhos também. E para mais informações, a gente tem esse site aí, fique também bastante à vontade de entrar em contato com a comissão organizadora. E que desde já eu parabenizo a todos essa comissão de não só estar trabalhando na elaboração, né, e organização desse evento, da jornada de gestão e análise ambiental, mas também pela organização também desses momentos, como a gente está tendo agora, da antena ambiental. Bom, eu estou colocando aqui alguns links de interesse que também abordam, né, de alguma certa forma, alguma parte da nossa conversa aqui, que também pode ser interessante para vocês navegarem e verem também coisas e de iniciativas que foram realizadas também, olhando a questão dos nossos rios de outra forma. E eu agradeço muito pela atenção de vocês, né, de estar aqui nesse momento, falando de uma coisa tão importante, e eu espero que tenha atendido às suas expectativas. Novamente, agradeço muito pela atenção de vocês, muito obrigado, estou à disposição para vocês entrarem em contato e também, a partir de agora, responder as questões que são sempre bem-vindas. Obrigado.
Gabriela, a gente não está te ouvindo, desculpa, acho que não sei se sou eu que... Agora foi. Foi sim, estou ouvindo. Eu agradeci pela palestra, falei que eu vou começar a fazer as perguntas dos comentários. O primeiro comentário foi um comentário meu, que eu falei um pouco sobre a APREM e perguntei como que essa lei da APREM garante a proteção dos rios e córregos de São Carlos. E se por ter duas bacias com a APREM na cidade, ela reflete a proteção em outras bacias da região. Ok, obrigado pela pergunta, Gabi. Essas áreas, né, que são áreas protegidas, né, do ponto de vista até legal, ela, de certa forma, tenta proteger mais os nascentes que vão ter uso, né, cujas águas vão ter uso do ponto de vista de abastecimento, tá? E só que, obviamente, pelo fato delas existirem em locais específicos, né, ela, de certa forma, ajuda a manter a qualidade desse rio, né, desses córregos. E não necessariamente nas suas bacias subjacentes, ou seja, né, cada prem existindo na bacia, ela vai ajudar, obviamente, aquela bacia, aquela subbacia, ou até do ponto de vista microbacia. Obviamente, depende, né, da dimensão dessas áreas protegidas, tá? Não sei se eu respondi. Respondeu. É isso mesmo? Obrigada. Okay. Nada. A próxima é uma pergunta da Silvia. Ok. Ela diz: apesar da transposição de rios parecer justificável, os danos socioambientais causados pela transposição de rios são diversos, incluindo a destruição de hábitats, alteração na comunidade biológica dos rios e a desapropriação de terras. Qual a importância do monitoramento em longo prazo do impacto na fauna e na flora das áreas envolvidas? Como explicar às pessoas fora da academia sobre a importância desse monitoramento, considerando que os cortes de verbas públicas já limitam esse tipo de ação? Sim. Bom, primeiro a questão da transposição de rios, obviamente, existe um impacto do ponto de vista significativo, obviamente, da própria hidrodinâmica, né, desses corpos d'água e, consequentemente, das suas bacias, seja da onde está sendo feita a captação, ou seja, até do ponto de vista onde estão indo as águas, né, do ponto de vista a partir da transposição. E essas, né, essas mudanças, novamente, dependem de lugar para lugar, depende de bacia para bacia, depende das características fluviomorfológicas, né, e também do ponto de vista até dos seus biomas, né, existentes, dos seus ecossistemas. Eu acredito mesmo que existe uma importância muito grande de continuar fazendo o seu monitoramento para, inclusive, de certa forma, tentar minimizar os impactos decorrentes dessas transposições, que elas já realmente são reais, tá? E esse monitoramento, de certa forma, tem que estar vinculado até o ponto de vista de manejo, né, da transposição, tá? Olhando questões não só do ponto de vista só econômico, mas também do ponto de vista ambiental. Por isso que eu acredito, eu estou enxergando que essa pergunta vem do ponto de vista mais desse monitoramento, do ponto de vista ambiental, e que eu acredito que ela seja importante também. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço. A próxima obrigado. pergunta é da Beatriz. Ela fala: professor, eu já vi algumas discussões que defendem a mudança do centro de São Carlos para a revitalização do Gregório, transformando a área que hoje é muito atingida em um parque, dando vida ao rio. Você acha que isso é possível dentro do contexto de São Carlos? O que seria necessário para isso acontecer? Obrigada e parabéns pela excelente palestra. Eu dei uma complementada na pergunta, okay. Que ali é uma região tradicional de São Carlos, e qual seria o impacto social que geraria com a retirada do centro daquela região? Vamos falar assim que essa possível opção, né, de retirar, né, da mudança do centro, é uma opção que, na verdade, ela deve ser discutida no nível do ponto de vista com a sociedade, tá? E por quê? Porque, obviamente, isso
tem uma implicação do ponto de vista, né, a própria mudança, né, para uma questão um pouco mais de revitalização do córrego, isso implica em mudanças e, obviamente, interferências do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, né, até do ponto de vista de identidade, né, e é claro que isso não deve ser decidido por uma pessoa, pelo contrário, tem que ser decidido pela sociedade, tá? A partir do momento, obviamente, que se vislumbre a possibilidade disso acontecer, tá? E acho que a possibilidade, ou seja, a viabilidade disso acontecer é pelas essas discussões, né? Por gerar esses espaços para, primeiro, ver a possibilidade de como sendo uma alternativa. Se ela existe, óbvio, continuamos, de certa forma, a discuti-las, né? De certa forma, até ver se isso é no médio ou longo prazo e de que forma isso pode ser, de certa forma, escalonado do ponto de vista de planejamento. Tá? Por isso que eu acredito que é para responder essa questão, né, quem deveria responder mesmo é a própria sociedade. Tá? Mas eu vejo como possibilidade do ponto de vista pelas técnicas, né, pelos princípios que a gente tem. Vamos falar assim, ela é possível? A possibilidade, ela é real? Sim, um grande investimento, obviamente, mas também com uma decisão do ponto de vista social, se é realmente isso que a sociedade quer. Tá? Respondi ou não, Gabi? Próximo. Tá Acredito bom. que sim, para mim respondeu. Se alguém quiser continuar, fazer outras perguntas, fique à vontade. Próxima pergunta é da Joselene. Professor, a revitalização dos rios afeta diretamente a qualidade de vida desses locais, economizando em saúde pública. No Brasil, há leis que garantam a revitalização dos rios? Ok, muito bem. Pergunta, obrigado pela pergunta. A gente concorda, a revitalização ela tem uma função social, né, e do ponto de vista de qualidade de vida, que de certa forma remete à qualidade de vida também, mas a gente não pode dizer que existe uma lei para a revitalização de rios, né? O que a gente pode dizer é que existem iniciativas, né, que como forma até essa que eu descrevi, né, no final aí da minha apresentação, que permitem, né, que elas ocorram. Tá? E aí, eu acho que pode ser, né, de certa forma, futuramente, que a gente consiga uma força maior para que não só necessitemos fazer revitalizações, mas que a gente faça planejamento prévio das ocupações para manter os rios, de certa forma, vivos e não necessitar a revitalização. Eu acho que esse sentido também é muito importante ter, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de legislação. Tá? Mas, respondendo à pergunta, não existem leis que, né, que tenha que fazer revitalização obrigatoriamente. Fazer revitalização são realmente, por enquanto, ações muito mais do ponto de vista de iniciativas, de induções, assim, vamos dizer. Tá? A próxima pergunta é da Joelma. Em condomínios residenciais, o armazenamento de água das chuvas pode contribuir para a redução de gastos com o uso de água para a limpeza das áreas comuns e irrigação de áreas verdes do condomínio. Na região de São Carlos, há alguma empresa, startup, que realiza trabalhos dessa magnitude para condomínios de maior porte? Muito bem, João, obrigado pela pergunta, né? Uma pergunta do ponto de vista mais prático, né? Sim, já existem algumas empresas e, na verdade, algumas iniciativas vindas aí, obviamente, né, das instituições privadas, de fazer os projetos adequadamente para que realmente esteja esse aproveitamento mais adequado. Não sei se necessariamente startups, vamos dizer assim, mas eu sei que já existem empresas, inclusive de consultorias, que viabilizam todo esse estudo, não só do ponto de vista de viabilizar essa reservação, né, de água nos condomínios, mas também com o cuidado de como usar a água para poder fazer, quer dizer, como fazer o cuidado com a qualidade da água para fazer o seu próprio uso. Nós não podemos esquecer que, além de ter a água lá, nós precisamos ter os cuidados do seu pré-tratamento, mesmo que seja simplificado, para fazer uso, inclusive para esses menos nobres. Tá? Mas a gente tem várias iniciativas aqui, né, no Brasil, vamos falar assim, empresas, instituições trabalhando especificamente
nesse ramo. Nossa próxima pergunta é do Guilherme. Ele pergunta como viabilizar o tratamento da água oriunda da drenagem urbana. Muito boa pergunta, Guilherme. Obrigado por essa pergunta. Eu acabei não colocando nessa apresentação aqui, mas porque realmente ela ia ficar maior ainda, né? E você tocou num assunto muito importante, em que eu acredito ser importante. A gente tem, né, o que a gente chama de first flush, né? First flush, primeira água de chuva, que é a água que, de certa forma, lava, né, as superfícies impermeabilizadas. Então, quando chove, né, a água de chuva escorre pelas superfícies, faz essa lavagem e aí gera esse first flush, que de certa forma até hoje é lançada diretamente no corpos hídricos e obviamente contaminando outras águas. E essas águas de chuva do first flush têm uma qualidade bastante comprometida do ponto de vista de contaminação e de poluição difusa, né, que ela coleta aí vários poluentes aí das ruas, das calçadas e das áreas impermeabilizadas. E como viabilizar esse tratamento, né? A gente tem feito, né, algumas pesquisas, né, de que existem já iniciativas para possibilitar esse tratamento, inclusive por algumas técnicas de que já vêm sendo empregadas em tratamento de outras águas residuárias. Por exemplo, as wetlands, né? As wetlands tem se mostrado, pelos estudos que a gente já tem visto aí sendo feito, do ponto de vista de qualidade da água pluvial tratada, bastante eficientes aí no sistema de tratamento da drenagem urbana, dessas first flush. Gabi, o seu microfone está fechado. Aí. Perdão. A próxima pergunta é do Robinson. Ações induzidas poderíamos fazer por meio de licenciamento ambiental e EIVs? No último caso, muitos se restringem apenas às caixas de retenção de águas pluviais. Eu acho que existem a possibilidade dessas ações induzidas, viu, Robson? Existem outros instrumentos que podem ser um pouco melhores de ser aplicados. Por licenciamento ambiental, não sei. Ainda é uma coisa que não está muito, de certa forma, implementada. Tá? Mas, em alguns instrumentos, do ponto de vista até da urbanização, né, do ponto de vista das próprias prefeituras, no processo até de aprovações, né, das edificações, podem ser implementadas, né, que, de certa forma, viabiliza até o habite, né, do ponto de vista através, né, da autorização para a ocupação, né, de uma edificação que, de certa forma, pode ser exigida aí, por exemplo, né, um posto de infiltração pontual na residência, tá? Eu vejo que não só, então, somente as caixas de retenção, né, na verdade, as cisternas, né, mas também a possibilidade do próprio posto de infiltração. Em São Carlos, por exemplo, é uma iniciativa aí, né, da prefeitura de realmente fazer essa ação induzida por meio aí dessas leis, né, de aprovação das edificações pelo Habite. Tá? Então, ela já é exigido aí, de certa forma, para alguns empreendimentos e edificações, a existência do seu poço de infiltração. A próxima pergunta é do Júnior Luiz. E ele diz: muito bom, professor, gostaria de fazer 3 perguntas. Professor, como uma prefeitura e seus departamentos podem atuar para uma ocupação planejada e adequada, tendo a pressão política e financeira altamente atuantes? Poderia citar 5 diretrizes para a ocupação de uma bacia hidrográfica que o senhor considera como principais? E, por último, aqui em São Carlos, temos legislações que são pensadas para ampliar a infiltração das águas pluviais nos domicílios, perdão. Porém, parece que é insuficiente. O senhor considera essa insuficiência relacionada à não fiscalização ou à inadequação dos aspectos construtivos?
Muito bom. Obrigado, Júnior, pela pergunta, né? Você também acaba de, com essa pergunta, ilustrar exatamente o que eu comentei, né? Respondendo à questão anterior. Bom, eu acho que já é um primeiro passo, né? A existência, né? Como instrumento. Mas, vamos dizer assim, não é fácil, eu sei que não é fácil, né? As prefeituras, no seu dia a dia, né? E o seu corpo técnico, tendo que fazer uma série de atividades, pensar também, né, numa outra forma de planejamento. Por isso que eu acho que essas parcerias que existem, né, entre o setor público, né, e as universidades, os centros de pesquisa, né, na verdade, esse conjunto de outras instituições que, de certa forma, pode colaborar, pode ser útil nesse sentido. Bom, mas respondendo aí as suas questões, os princípios, né, eu vejo que de nada adianta a gente fazer essas ações se a gente não tiver, de certa forma, clareza do ponto de vista de contexto e que também a sociedade entenda o motivo pelo qual elas devem ser aplicadas. Então, um dos primeiros princípios realmente é a questão da comunicação, né, para mostrar o motivo pelo qual não somente uma, mas outras, né, iniciativas, outras técnicas podem ser aplicadas. Porque a partir do momento dessa comunicação, feitas inclusive também pela educação ambiental, elas vão, de certa forma, propiciar melhores condições das pessoas terem iniciativas também de fazer as suas próprias ações. Existem outros mecanismos do ponto de vista de instrumentos que a gente pode viabilizar do ponto de vista do planejamento urbano, né? Inclusive até a professora Renata, né, numa outra palestra que ela fez na Antena Ambiental, ela citou, né, e que também são muito, de certa forma, favoráveis para que isso aconteça. Eu vejo a questão aí dos parques, né, lineares ou parques fluviais, né, ou mesmo os outros instrumentos de uso e ocupação do solo, que de certa forma colocam diretrizes para a ocupação, inclusive aí dos vales. Então são várias, de certa forma, não só 5, mas são várias aí outras iniciativas que de certa forma e princípios que de certa forma podem, no seu conjunto, propiciar, né, uma melhoria aí dessas questões relacionadas à drenagem sustentável. Nossa próxima pergunta é do Robson. No caso dos jardins filtrantes, podemos considerá-los como alagados construídos ou wetlands? Essas denominações, viu, Robson, elas são bastante, vamos falar assim, ilustrativas, vamos dizer assim. A gente não existe uma definição concreta do ponto de vista funcional de cada um deles, né? Mas o jardim filtrante, na verdade, ela tem quase as mesmas funções aí das wetlands. A diferença é com relação do uso, né, do ponto de vista das plantas, né, da flora, que é empregada para as suas finalidades. Os jardins filtrantes, na verdade, ele tem um escopo um pouco mais do ponto de vista de uso de quaisquer plantas que, de certa forma, aceitam, né, uma certa umidade. Mas o wetland já tem vegetações, né, na verdade, com funções mais pré-determinadas, do ponto de vista até de depuração da qualidade das águas pluviais. Tá? Então, a gente pode falar que é um alagado construído? Sim, mas o jardim também ele não fica constantemente alagado. Tá? De certa forma, ela tem um período somente de detenção da água, tá? E não constantemente permanente. Tá? E, por último, a gente tem a pergunta do Bruto Marrom. Professor, parabéns pela palestra. A pergunta é: sobre o paradigma hidráulico vigente, qual a alternativa futura revitalizar rios em nível local, com gestão descentralizada, preditiva e sistêmica, versus grandes obras hidráulicas com gestão reativa, centralizada, com o objetivo de superar o desenvolvimento na gestão dos recursos hídricos de boa parte da população brasileira, que boa parte da população brasileira ainda sofre?
Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu estou entendendo que a pergunta vem com relação a essa reflexão, né, de duas abordagens de olhar a questão da revitalização dos rios. Eu considero que é melhor o local, né, a descentralizada, a preditiva e a sistêmica. Eu vejo que é desta forma que a gente faz, olhando aí as realidades e as particularidades de cada bacia, né? E emendando um pouquinho com as outras perguntas, é a sociedade também que, de certa forma, tem que estar preparada para olhar esses processos de revitalização, por isso ela tem que ser participativa também, e no nível local, para realmente a revitalização funcional e ter o seu papel, né, a sua função principal, que é a questão não só do ponto de vista ambiental, mas também social. Tá? Então, eu acredito que realmente tem que ser local, descentralizada, e eu acrescento participativa, né, preditiva e sistêmica. Essa foi nossa última pergunta dos comentários. Lembrando que no formulário de presença podem mandar as perguntas que a gente responde via e-mail. O formulário está disponível nos comentários e precisa ser preenchido totalmente para receber a certificação. Agradecemos novamente a participação, Fred. Obrigado por estar aqui, disponibilizar seu tempo. Obrigado, Gabi, é um prazer. Obrigado a todos e a todas aí pela audiência e também agradeço muito pelas perguntas que foram bastante ricas e que fomentou as nossas reflexões e nosso debate. Obrigado. Obrigada a todos que participaram. Boa noite. Boa noite. Obrigado.